Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 98, a retomada do segundo trimestre, né? Alguns conteúdos ali importantes que nós temos que saber, perfeito? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, não esqueçam ali das atividades, da presença de vocês, muito importante terminarmos esse ano aí com notas boas, acima da média e, é claro, toda lá as nossas presenças, perfeito? Muito bem. Pessoal aí que tem que entregar atividades, verifiquem lá no colégio, leve-as, por favor. O professor precisa das provinhas, dos exercícios, para poder então colocar as notas lá no RCO, ok? E não esqueçam lá de interagir com o seu professor, muito importante também. Lá falar com eles sempre, e até mesmo para nós aqui, que precisamos lá daqueles likezinhos de vocês, para saber que vocês estão junto com a gente, tudo que é feito para vocês, perfeito? Então vamos lá verificar qual o conteúdo da aula de hoje? Objetivos da aula: retomar o gênero reportagem, sua estrutura e características, perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos, comum em gêneros jornalístico e publicitários, exprimir de formas diferentes os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender, fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Então sabemos que o gênero, a reportagem, nossa, é algo que nós temos assim no nosso dia a dia, né? Então tá lá na televisão, nas revistas, o tempo todo ali informando dados pra gente novos ali. E também, sem dúvida nenhuma, né? Algo assim cultural, diríamos, porque passa muitos conteúdos que às vezes a gente não sabe e através daquela reportagem acaba então sabendo de tudo certinho, beleza? Então lá. Trouxe aqui para vocês algumas imagens. Então, olha ali, nós temos ali o portal da UOL, né? Nós temos Folha de São Paulo, a Nova Escola, né? O Nerds, temos uma figurinha ali bem importante ali, Folha de Londrina e muitos outros ali. Todos esse material todo aqui, eles trazem o quê? Várias informações para a gente. Então, por isso, muito importante a leitura. Veja o quanto, num jornal desse, Folha de Londrina, quanta coisa você vai ficar sabendo o que aconteceu naquele dia, o que está acontecendo politicamente falando. Então, tudo ali, até o futebol, não é verdade? Então, tudo isso é estar inserido no meio em que você vive. Então, muito importante ler a reportagem. Faz isso pra gente, ela dá esse alicerce de conhecimento do dia a dia, das coisas que estão acontecendo aí fora. Muito bem, então vamos lá ler um pouquinho sobre a reportagem. Informações sobre o gênero. A reportagem é um gênero jornalístico informativo, em que o autor dá um tratamento mais aprofundado a um assunto, dando voz a outras pessoas e instituições, que reconstrói as circunstâncias e as causas e explicam suas consequências. Os elementos do estilo marcantes são o tempo, a citação de falas, a construção de personagens, mas tanto esses elementos quanto a linguagem podem variar conforme o público, o veículo e o tema abordado. Então veja, diversifica muito a linguagem ali, depende para quem está sendo mandado, né? Quem vai ser o leitor, para quem que é essa reportagem propriamente dita, né? Então pode ter lá brincadeirinha sim, pode ter lá toda a formalidade, né? Depende o assunto proposto. Então vamos lá, vamos ler um fragmentozinho de uma reportagem, né? Que são dentes limpinhos. Lembrando que a reportagem ela faz o que? Ela informa você de alguma coisa. Ele é um texto informativo, não é verdade? Então vamos saber um pouquinho ali o que esse texto, esse fragmento traz para a gente. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo.
A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usada até hoje. Ai, às vezes alguns alunos falam assim, nheca, professora, né? Que é de pelos de cavalo? Sim, né? Então a modernidade vai trazendo para a gente coisas melhoradas. E hoje nós temos aí o nylon, né? Então conhecimento sem dúvida nenhuma, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre esse fragmento lá? Atividade 1. Segundo o texto, as escovas de pelo de cavalo foram substituídas pelos de nylon. Por quê? A. Os pelos de cavalo juntavam umidade e criavam mofo. Os pelos de cavalo causavam dor na gengiva. Os pelos de cavalo eram anti-higiênicos. Ou D. Haviam pouca matéria-prima. Com vocês lá. Tranquilinhos lá? Buscaram no texto? Muito bem lá. Então, sem dúvida nenhuma, segundo o texto, as escovas de pelo de cavalo foram substituídas pelas de nylon, porque os pelos de cavalos juntavam umidade e criavam mofo, né? E, graças a Deus, né, houve então a modernidade aí, foram melhorando e vieram pra gente aí as de nylon. Continuando então ali, mais outro fragmento de reportagem que fala de espetáculos oportunistas. Olha que interessante, gente, essa reportagem aí. Então lá, o teatro infantil não é dividido em mega produções com personagens de TV e pequenas peças ligadas a clássicos de literatura. Boa fatia é abocanhada por grandes musicais. Amanhã estreia no show Hi-Fi, entra em cartaz. Mágico de Oz é o mesmo lançado em 2003 e visto por 1,5 milhões. Billy Bond, diretor deste musical e de outros bem-sucedidos, Les Miserables, A Bela e a Fera, não quer se misturar a espetáculozinhos oportunistas baseados em sucessos de TVs, né? Tem pessoas assim que acham que não quer se misturar porque é clássico, né? Então, não quer ali a rede de massa, diríamos, né? Continuação. A psicóloga e colunista da Folha, Roseli Saião, diz que se os pais tiverem de optar entre um show da TV ou um clássico, o segundo é melhor. Mas show ligados à TV também pode ser bons, porque a criança sabe o enredo e se liga na apresentação. O importante é criar o hábito de ir ao teatro. Então é muito importante, gente. Teatro é cultura. Eu sei que custa, né? A gente não tem muito acesso de estar indo diariamente a teatro. Mas é preciso verificar outras formas ali de cultura, né? Então, não só a TV, não só o livro, mas também o teatro. Verificar ali outro mundo que traz pra gente as novidades, perfeito? Atividade 2, vamos lá pensar um pouquinho. O tema central da reportagem é: qual é o assunto ali proposto? Não existe relação entre teatro e cultura? Defesa de apresentação de clássico da literatura nos espetáculos infantis, a defesa de shows como Hi-Fi, teatros infantis baseados em personagens de TV são mais indicados para o público infantil? Qual é a proposta ali principal do texto? Com vocês. Daí, pessoal, tranquilinhos? Encontraram lá? Muito bem. Então, o tema central da reportagem é defesa de apresentação de clássicos na literatura dos espetáculos infantis, né? Também trazer ali para o infantis os clássicos, ok? Vamos lá então a um quiz, pensar mais um pouquinho ali sobre a proposta da palavra espetáculozinho. O que nós estamos querendo ali de vocês? A Bela e a Fera não quer se misturar a espetáculozinhos oportunistas baseados em sucessos da TV. A palavra em destaque está no grau diminutivo. Por que o sufixo não está escrito com S? Veja, eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Então, é preciso saber o porquê que aquela palavra ali não foi grafada com S, e sim com Z.
Aí eu dei ali algumas alternativas para vocês. Porque está no plural? Não sei, né? Porque apresenta o som de Z e o não de S? Porque o radical não apresenta S? Ou porque a palavra primitiva contém a letra Z? Pensem lá um pouquinho, né? Agora com vocês. Daí, pessoal, deram conta lá? Conseguiram? Então, vamos verificar ali, né? A palavra em destaque está no grau diminutivo. Por que o sufixo não está escrito com S? Bom, primeiro vamos verificar o que é sufixo, não é verdade? Nós temos ali o radical da palavra e temos o finalzinho de radical ali da palavra primitiva. Temos a primitiva, que é a palavra primeira, espetáculo. Ok? E daí temos a derivada dela, que é espetáculozinhos, por exemplo, né? Então, vamos colocar ali no diminutivo, que é a proposta ali da gente. Então, veja bem, a palavra ali que não muda, tá? A palavra primeira, que é o espetáculo, você verifica ali a escrita dele, perfeito? Bom, não tem S, certo? E não tem Z também. Então, quando eu for colocar no diminutivo, a regra diz pra gente o seguinte, presta atenção. Toda vez que a palavra não tiver o S, colocando no diminutivo, você vai colocar com Z, perfeito? Memorizem isso aí, certo? Então, é preciso atentar ao radical da palavra, a palavra primeira. Verifique, espetáculo não tem S, portanto, no diminutivo com Zzinho. Foi isso que vocês fizeram? Então, vamos verificar ali, né? A palavra em destaque está no grau diminutivo porque o sufixo não está escrito com S, porque o radical não apresenta S. A primeira ali, porque está no plural? Não, né? Não tem nada a ver. Porque apresenta o som de Z e não de S? Bom, nós temos S que tem o som de Z, não é verdade? Se ele está diante de duas vogais, que nem casa, ó, um S e tem som de Z, então não pode ser essa, né? Porque a palavra primitiva contém a letra Z, espetáculo, não tem Z. Então, só pode ser mesmo porque o radical não apresenta S. Sempre quando vocês não tiverem certeza, vão excluindo aquelas que é impossível ser, entendeu? E daí fica mais fácil de você pensar naquelas que restaram e colocar ali a gramática que você conhece. Perfeito? Muito bem. Agora vamos para uma outra gramática, vamos rever, né? Já falamos e vamos, né, retomando aí, voltando de novo, que é nas figuras de linguagem. Então, eu trouxe aqui um pedacinho, né, de um poemazinho do nosso Luiz Vaz de Camões, poeta português, certo? E vamos buscar, então, figuras de linguagem, mostrar a essência da figura, para que serve esse dado conotativo que traz para a gente aí as figuras de linguagem, ok? Então vamos lá. Alma minha gentil, que te partiste, Luiz de Camões. Então o nome inteiro Luiz Vaz de Camões, ok? Alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Sei lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente. Não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meu tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Olha que lindo, gente, né? Então, estou trabalhando ali, nossa, algo assim bem emotivo mesmo. Biografia, um pouquinho do nosso escritor. Luiz Vaz de Camões, como está ali, de 1524 a 1580, foi um poeta português, autor do poema Os Lusíadas, uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, que celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal, né? Então, essa obra, Os Lusíadas, gente, é uma obra assim extensa, maravilhosa, toda decassílabo, que vocês vão saber o que é isso no ensino médio, né? Vão verificar ali as metrificações, o 9º ano já tem
também ali fazendo as métricas, e vamos ver a beleza de ser trabalhado ali, dá em volta de 8.000 e poucos versos, cada linhazinha trabalhando sempre do mesmo jeito, todo decassílabo, sempre a mesma harmonia ali do som, perfeito? Muito bonito lá. Importante, mais um para vocês chegarem em casa, pesquisar, opa, deixa eu saber um pouquinho mais sobre essa obra Os Lusíadas, pesquisar sobre esse poeta português aí que a professora Tânia falou, perfeito? Muito bem, vamos ver o que está pedindo para a gente lá. Quiz. O poema de Camões é um soneto. Um soneto é constituído de 14 quartetos, 3 tercetos ou 3 quartetos. Vou ler de novo para vocês para não ficar dúvida. Então lá, 14 quartetos, 3 tercetos e 3 quartetos, 2 quartetos e 2 tercetos ou 14 tercetos. Então, vocês vão pensar um pouquinho, colocar ali e eu já volto para falar com vocês sobre isso. Tá aí, pessoal? Tranquilinhos? Ai, professor, eu não lembro o que é soneto. Bom, gente, soneto é uma forma fixa de um poema, certo? Então, toda vez que vocês verificarem um poema que estiver com 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, com 14 versos, mas distribuído assim, 2 quartetos e 2 tercetos, vai ser chamado de soneto, muito trabalhado pelos clássicos. Então, nossa, Luís Vaz de Camões, ele trabalhava assim, o terceto assim como ninguém, né, em toda a sua forma ali. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta para a gente é 2 quartetos e 2 tercetos. E verificando ali, né, nós temos aqui, ó, 4, 4, 3, 3. Então, 2 quartetos, 2 tercetos. Facinho ali, né? O nome, né, desse jogo ali, de versos ali, é chamado de soneto. Sempre é forma fixa, ok? Então, vamos agora verificar a nossa figura de linguagem. Vamos retomar lá algumas que já verificamos, metáfora, comparação, antítese. Vamos voltar de novo as mais utilizadas, na verdade, são várias dentro da língua portuguesa, mas algumas estão sempre presentes e tem que estar memorizadinho ali. Então vamos lá, as figuras de linguagens são recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões, ao trabalhar com o sentido conotativo em vez do literal. Então veja bem, gente, primeiramente, preciso saber o que é conotação e o que é denotação. Denotação é o sentido real da palavra propriamente dito, né? O gato pulou o muro. Então tá, um animalzinho e tal, vai e pulou, né? Então, sentido real, denotativo. Aí eu tenho também o conotativo, que eu vou utilizar certas expressões, mas na verdade não é bem assim, né? Não dá se eu levar pro literal, não tem sentido. Ah, eu conheci ontem um gato maravilhoso na noite. É claro, gente, que dependendo ali do meu jeito de falar, da expressão, esse gato é o gato, ou seja, o homem, né? Ou uma pessoa bela, diríamos, perfeito? Isso é o quê? Conotação, sentido figurado de se falar, perfeito? Tem, mas a minha vizinha saiu com o cachorro do meu vizinho. Então, eu vou pensar os dois dados aí, né? Conotativo ou denotativo. Olha, eu espero que a professora Tânia esteja falando denotativamente, né? Porque senão vai dar problema no conotativo, perfeito? Então, deixar para vocês pensarem, problema por quê? Vamos pensar lá. Muito bem, continuando lá. As principais figuras de linguagem são metonímia, hipérbole, elipsozeugma, silepse, hipérbole, pleonasmo, catacrese, antítese, onomatopeia, polissíndeto, comparação e personificação, ou prosopopeia, metáfora, né? Que é a tão utilizada lá, nossa queridinha, é a metáfora. Metáfora e antítese, nossa, se encontra muito por aí, em vários gêneros literários, vários textos, né?
Agora vamos retomar algumas das mais importantes. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Pode-se considerá-la uma comparação que não usa conectivo, exemplo, o como, mas que apresenta de forma literal uma equivalência que é apenas figurada. Exemplo, meu coração é um balde despejado, né? Então veja, está afirmando, certo? Está dizendo que é parecido com uma comparação, mas a comparação eu tenho que ter o quê? Um conectivo ali, o como, é como isso. Não tem, é metáfora, perfeito? Antítese é uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. O ódio e o amor andam de mão dadas. Então veja, a oposição ali, a felicidade, a infelicidade, o sol, a lua, o dia, a noite, o oposto aparece ali automaticamente antítese, ok? Comparação, que é muito parecido com a metáfora. A única coisa que ela vai ter ali, a conjunçãozinha ali, o como, né? Comparando. E a metáfora não tem, a metáfora afirma ali e tal, é. O outro é como isso. Então, muito parecidas lá. Comparação é uma figura de linguagem na língua portuguesa que consiste na ideia de relacionar dois termos diferentes numa mesma oração, com o intuito de reforçar ou enfatizar a mensagem a ser transmitida. Retirando os termos conectivos, por exemplo, deixa de ser uma comparação e passa a ser uma metáfora. Exemplo, meu coração é como um balde despejado. Então veja que na metáfora eu disse que o meu coração é um balde despejado. Aqui eu estou dizendo que é como. Então, metáfora, comparação. Prosopopeia ou personificação significa atribuir a seres inanimados, sem vida, características de seres animados ou atribuir características humanas a seres irracionais. Árvores pedem socorro, né? Então, ou seja, gente, a prosopopeia ou personificação, quando você dá vida a seres inanimados, ou seja, o vento uiva lá fora, né? Ah, mas não é lobo? Né? Então veja que você está dando vida, né? A porta rangia, então veja que estou dando ali uma ação que é propriamente dito de seres, né, que tem vida, certo? Então eu passo para um ser inanimado, automaticamente prosopopeia. Vamos então ao quiz, pensar um pouquinho ali. Alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Nesta estrofe do poema de Camões, qual a figura de linguagem presente, evidenciada pelas palavras em destaque? É uma metáfora? É uma prosopopeia? É uma comparação? Ou é uma antítese? Só chamando a atenção de vocês um pouquinho sobre estrofe. Estrofe é um conjunto de versos. Lembra lá quando apareceu todo lá o 2 quartetos e 2 tercetos? Então, se eu fizesse uma pergunta ali para vocês, quantas estrofes nós temos ali? 4, não é verdade? 4, 4, 3, 3. Perfeito? Então, cada conjunto de versos é chamado de estrofes, ok? Muito bem, agora com vocês lá. Tranquilinhos lá? Muito bem, então vamos lá. Nessa estrofe do poema de Camões, qual a figura de linguagem presente evidenciada pelas palavras em destaque? Ó, lá e cá, céu e terra, sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Antítese. Vamos continuar? Mais uma lá. A hipérbole é uma figura de pensamento que se caracteriza pelo exagero proposital em uma declaração. Ela pode ser identificada em falas do cotidiano, em textos literários ou artísticos e também na propaganda. Exemplo, já te avisei mais de 1000 vezes. Utilizamos muito, ai, tá chovendo canivete lá fora. Então, nós vamos para canivetes lá fora, né? Então, quer dizer, muita chuva, né? Ah, olha, o meu amigo morreu de rir. Veja, estou exagerando,
exagerando. Isso é hipérbole. Metonímia é uma figura de linguagem ou de palavra que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de ligação. Desse modo, é possível apontar a metonímia na seguinte frase. Exemplo, o fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Então, veja, muitos braços, muitas pessoas, né? Então, foi utilizado um outro nome, um outro propósito ali. Nós utilizamos metonímias muito, principalmente nos supermercados, né? Que nós sempre trabalhamos marca pela coisa, né? É o tal da Que Boa, do Bombril, da Gillette. Então, em vez de falarmos ali as lâminas de barbear, nós usamos o quê? A marca. Ah, vou comprar uma Gillette, não é verdade? As pessoas falam, eu vou comprar a Que Boa. Não, é água sanitária. Às vezes a Que Boa é a marca. Então, isso é metonímia. Você acaba substituindo o termo ali por outro. Perfeito? Mais uma atividade, vamos pensar mais um pouquinho nas figuras ali. Com suas palavras, construa um conceito para as seguintes figuras de linguagem. Antítese, metáfora, comparação, hipérbole, prosopopeia. Para você, com o seu jeito de escrever, de falar, assim, rapidinho, o que é cada uma delas? Defina lá para a professora. Conseguiram lá todas? Puxaram pela cabeça e foi vendo, cada uma é isso e isso. Deram ali a definição? Então, vamos lá. Lembrando, pode não estar exatamente, mas tem que ter o mesmo sentido, né? Porque eu escrevi do meu jeito e cada um escreve ali do seu jeito. Mas não pode, né, ser diferente ali o significado, senão perde o sentido da palavra. Então lá, antítese é uma figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas, então contrárias. Metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações, né? E essa comparação sem a conjunção ali. Prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimento ou ações próprias dos seres humanos. Claro que a gente pode dizer isso de uma maneira mais objetiva, né? Então, dá vida a seres inanimados, né? Comparação. A comparação é feita entre dois ou mais elementos, pois está sempre acompanhado de uma conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Hipérbole consiste na expressão evidente, exagerada, evidentemente, exagerada de uma ideia, né? Aquele exagero da expressão ali proposta. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, o que nós estudamos hoje? O que nós verificamos? Qual foi a retomada ali dos conteúdos? Bom, retomamos... Puxa vida, né? Foi difícil essa. Retomamos ali. Análise dos diversos recursos estilísticos e semióticos da reportagem, um dos gêneros da esfera jornalística e publicitária. Então, verificamos de novo aquele jornalismo todo, aquelas ideias, a proposta, né? Que é dado para a gente, que é conhecimento, que é texto informativo, sem dúvida nenhuma, porque nos passa também alguma coisa... né, que nem ali das cerdas, do nylon, muito importante também, né? Formas diferentes de pensamento das pessoas que escrevem a fim de comover, surpreender, fazer o leitor rir ou refletir sobre algo com a linguagem conotativa, ou seja, passa uma mensagem, mas na verdade, conotativamente tem um outro significado que eu tenho que conhecer, as figuras, para conseguir dar conta então. Perfeito? Muito bem, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.